Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje nós vamos continuar debatendo o livro A Criação do Patriarcado, que já está chegando ao fim, gente. Então essa é uma das últimas vezes que vocês vão ouvir uma de nós falando isso. Depois desse, né, a gente vai ter só mais um capítulo, então esse aqui é o penúltimo capítulo. Finalmente, então, terminando aí o livro dessa temporada, né, que está sendo a nossa 5ª temporada, e vamos terminar esta obra maravilhosa da Gerda Lerner. Depois a gente ainda vai ter aí uma conclusão, então a gente vai ter, né, o último capítulo junto com uma conclusão. Uma reflexão sobre o livro como um todo e tudo mais, né, que a gente sempre gosta de fazer no fim da temporada, de qualquer forma. E sejam bem-vindas a este novo episódio. Que loucura, né, terminando a 5ª temporada. Como o tempo voa, né, A gente ficou mais de um ano aqui, né, nessa temporada e estamos aí finalmente chegando ao fim do livro. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, que se chama Símbolos, no qual a autora vai continuar falando um pouco sobre a questão da religião, igual nos outros, mas dessa vez ela vai trazer um outro tópico bem interessante pra gente passar raiva com outro assunto também, gente, que além da Bíblia e das coisas que estão ali na religião sobre a mulher, ela também vai falar muito sobre a Grécia Antiga e principalmente os filósofos. Então, assim, spoiler, você sabia que Aristóteles era um grande de um cuzão? A gente já sabia. Se você ouve esse podcast desde a 2ª temporada, você também já sabe, mas talvez você não lembre, porque a 2ª temporada é de 2020, então tá tudo bem você não lembrar. Mas a Simone de Beauvoir, ela já falou que os filósofos eram cuzões, né? Eu lembro disso. Sim. O Aristóteles, né, em si, enfim, não vou falar todos os filósofos, enfim, né? Not all filósofos. Not all filósofos, nada contra a filosofia, tenho até amigos que são. Mas eu lembro que a Simone fala bastante sobre isso também no início do Segundo Sexo. E eu lembro que a gente até fez alguns posts sobre e tal. Então não foi uma super novidade. E eu lembrei muito também das minhas referências também com, tipo, assistindo The Good Place. Total. Eu fui relembrando um pouco da obra da Simone, né, ao ler este capítulo. E o principal ponto da autora neste, chamado Símbolos, é mostrar como a humanidade criou as ideias e os símbolos sobre o que é uma mulher e o que é um homem, para assim justificar a nossa opressão. E isso ocorreu principalmente através da religião, como a gente já mostrou um pouquinho aí, já vimos nos últimos episódios, mas também por conta da ciência e da filosofia, né? Dos mitos, das histórias e eu digo desenvolvimento da ciência, porque como ela vai pontuar, a ciência foi masculina por muito, muito tempo, né, gente? Por mais que hoje a gente considere essas coisas diferentes, tipo, ciências, a gente pensa mais em ciências biológicas e tal. Naquela época, esses filósofos, eles eram todos cientistas também, né? Então, eles teorizavam muito sobre o início da vida, sobre a concepção, etc. E eles falavam um monte de abobrinha, como nós vamos ver aí na frente. O que já nos diz muito, né, sobre aonde que surgiram as ideias misóginas que a gente tem hoje em dia, porque não é só na religião que a gente tem essas ideias, né, gente? É na ciência também, né? Muitas vezes a ciência e a biologia e tudo mais, e as ciências naturais também, né, foram utilizadas para oprimir mulheres, no sentido de que, né, existe... Isso a gente falou muito também durante o Segundo Sexo, e nesse sentido a obra da Gerda conversa muito, né, com a da Simone com a Gerda e tal, é bem interessante, porque existem justificativas tanto religiosas, quanto culturais, quanto biológicas para os homens manterem as mulheres dentro do patriarcado. Pra vocês não dizerem que a gente é, tipo, hater de... Não é só hater de religião, não. A gente critica tudo. Pode ser hater de tudo que a gente Exatamente. quiser. Nesse sentido também, se a gente parar pra pensar, a Grécia Antiga e todo aquele pensamento daquela época influenciou muito na sociedade ocidental, assim, de verdade. Até se a gente parar pra pensar, né, na democracia como um todo, a Grécia é sempre tida como o berço da democracia, porém, sempre que você estuda, né, sei lá, tipo, eu peguei Introdução à Ciência Política na universidade e tal,
sempre que você vai estudar, um dos pontos que a gente sempre levanta é que o cidadão naquela época era só considerado o homem, né? O homem adulto, etc. Exato. Então, é uma sociedade muito interessante, assim, que influenciou de verdade todas as outras, pelo menos aqui ocidentais, né? Estudar o que eles pensavam sobre as mulheres já nos diz bastante, né? E se você entra nessa questão, né, que nem da democracia que você falou, a gente já entra em todas as críticas que a gente pode e deve fazer ao sistema democrático liberal, né, dentro de um sistema capitalista e tal. E aí a gente olha para a origem dela e a gente já vê que realmente, né, já era, desde o início, já tinha vários problemas, né? Já era bem falha. Já era bem falha. Sim, tanto que a Grécia era uma sociedade bem... com várias hierarquias, sabe? Com escravidão, com várias coisas negativas. Então, assim... Sim. E a vida dos homens, tipo, a vida afetiva também, né? Girava em torno dos outros homens. Então era uma sociedade bem misógina. Gente, a Grécia é um país bem gay. Aquelas... A Grécia antiga era bem gay, assim. E lésbica, né? A ilha de Lesbos e etc. Que país homossexual. Mas como sempre, antes da gente começar a falar sobre o capítulo, eu gostaria de vir aqui pregar a palavra do Apoia-se. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar fazendo aí mais temporadas no ano que vem, mais cursos, mais conteúdos no Instagram, mais tudo, né, no geral. Este podcast, como a gente sempre fala, é um podcast 100% independente, né, como você pode perceber, não tem nenhum anúncio aqui, não tem nenhuma publi, não tem nenhum apoio. Quem nos apoia são apenas as ouvintes mesmo, né, são na sua maioria mulheres que apoiam o nosso conteúdo. Então, se você quiser nos ajudar aí com um dinheirinho a partir de R$2, então assim, gente, é bem pouquinho, a partir de R$2, 2, 5, R$10, ou enfim, a quantia que você quiser, entre em apoia.se/pessoalepolitico ou em pessoalepolitico.substack.com, porque a gente tem duas formas de apoio, né? No Apoia-se você começa com R$2 e no Substack você começa com 10, porque no Substack é onde a gente tem, no Apoia-se também, né? Mas no Substack é o lugar principal onde a gente posta os nossos episódios exclusivos, mensais, onde a gente fala aí sobre as fofocas da nossa vida. E para você ter acesso a esses episódios no Apoia-se também tem que ser a partir de R$10. Então, a partir de R$2 você pode concorrer a um livro feminista, né, a um sorteio, e a partir de 10 você recebe os nossos episódios exclusivos. Então, corre lá em apoia.se/pessoalepolitico ou pessoalepolitico.substack.com para ajudar o nosso trabalho. Além disso, se você não tem dinheiro, se não tá sobrando, se você não... né, tá tudo bem, gente, é sem julgamentos, mas tem formas, né, que não são financeiras, que você pode sim apoiar o nosso trabalho, como, por exemplo, deixando comentários aqui no Spotify, né? Se você está ouvindo no Spotify, agora você pode comentar. Você pode também avaliar até 5 estrelas o nosso podcast. E você pode nos seguir e compartilhar e engajar lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a nossa rede principal, @pessoalepolitico. E você pode engajar com a gente, compartilhar com as pessoas, mandar para amigos esse episódio. E nós seremos extremamente gratas. E é isso, agora vamos para o capítulo. A Gerda vai começar o capítulo mostrando como a sociedade foi muito, muito, muito moldada pela religião judaico-cristã, né? E pelos ensinamentos ali, pelos textos da Bíblia, como nós já vimos nos últimos 2 ou 3 episódios, né? E, bom, isso é obviamente um grande problema para nós mulheres, porque no fim das contas esses textos são extremamente misóginos. Porém, um outro ponto que ela vai levantar aqui é sobre a Grécia Antiga e os pensamentos desses filósofos, desses grandes pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles e etc. Né? E toda a sua turminha. Bom, tadinhos, né? Só os 3 que são os mais famosos, assim. Mas tinham vários filósofos lá na época. Ela vai falar de um outro, inclusive. Mas ela foi uma época muito importante para a humanidade no quesito da criação de símbolos. Porque foi através dos mitos gregos e também das ideias filosóficas daquela época que as pessoas começaram a criar suas ideias sobre o mundo. Porque o grande problema
é que, como a gente já falou bastante, as mulheres já se encontravam numa situação bem inferior na sociedade, né? Em todas as que ela foi mostrando, né? Mas nós vamos ver, inclusive, neste capítulo, que tem diferenças, na verdade, ali na sociedade grega. Mas, no geral, assim como na Mesopotâmia, assim como na sociedade hebraica, em todas elas, as mulheres eram consideradas inferiores e eram também, né, propriedades dos homens. Então, é claro que quando você começa a criar esses símbolos e essas ideias importantes, você coloca os homens como muito mais importantes do que as mulheres, né? E ela vai demonstrar isso muito bem aqui nesse capítulo, né? Então, na página 245 e 246, a Gerda vai falar sobre como é essa criação de símbolos e linguagem que nos torna humanos, porém, que excluiu desde sempre as mulheres, colocando a gente aí em posições inferiores, inclusive utilizando essas ideias, esses símbolos, essas histórias para justificar a nossa opressão, né? Então ela vai dizer, seres humanos, como animais, se preservam, propagam a espécie e criam abrigo para si mesmos e seus descendentes. Ao contrário dos animais, seres humanos inventam ferramentas, alteram o ambiente, refletem sobre a própria mortalidade e fazem construções mentais para explicar o significado da própria existência e sua relação com o sobrenatural. Criando símbolos, linguagens e sistemas de símbolos, o Homo sapiens se torna verdadeiramente humano. O homem, do sexo masculino, encontrou uma forma de lidar com esse dilema existencial, designando para si mesmo o poder de criar símbolos e para a mulher uma limitação de vida, morte e natureza. Becker analisa que, com essa divisão, o homem busca controlar os processos misteriosos da natureza conforme eles se manifestam em seu próprio corpo. O corpo não pode ter domínio sobre ele. Que é bem interessante, né? Porque acho que a Simone também fala isso no livro dela, né? Como o homem sempre conecta a mulher com a natureza e ele como racional que está acima da natureza, né? Eles colocam muito, tipo, tem aquela coisa da terra ser uma mãe, né? Tem toda essa analogia, tem toda essa conexão. E o homem se coloca como separado da natureza, né? A partir de algumas visões filosóficas que vão mais para esse lado racional, que também não é verdade, né? Porque todos nós fazemos parte. É aquela coisa da separação do racional com o material, o da natureza e o cérebro, como se fossem duas coisas completamente diferentes, né? Exatamente, como se fossem coisas diferentes e a gente não fossem todos animais, parte da natureza e tal. Mas sim, existe bastante essa diferenciação e existe desde essa época, né? Enfim, há muito tempo, essa comparação entre essa colocação do homem como o racional, que a gente vê até hoje, né? A mulher sendo colocada como a louca, a histérica, a que não é racional, a que é muito emotiva, a que é guiada pelos seus hormônios. Então, é isso, né, gente? Claro que eu tô divagando aqui, mas a origem tá aqui, basicamente. E essa parte eu achei bem interessante, né? Porque, de fato, se você for pensar, um dos principais problemas, como nós discutimos os papéis de gênero, a noção de que uma mulher e um homem devem ser algo, né? É que isso tudo foi criado pelos homens. O que eles devem ser foi definido por homens, né? Então, só eles podem definir o mundo, né? Só eles podem expressar suas opiniões e formular sistemas de símbolos. Por isso mesmo, nós ficamos reféns da visão masculina, né? Porque não foram as mulheres que definiram o que era cada gênero. E isso pode ser visto desde aquela época, pois, como a Gerda mostra, eram eles que dominavam a religião, a filosofia, a ciência e tudo. Até mesmo a história, que teve início com a criação da escrita lá na Mesopotâmia, passou a ser domínio deles. E por isso mesmo, nós fomos sempre excluídas dessa narrativa. Pois é, e o mais doido é que eu acho que as pessoas esquecem também o quão recente isso é, né? A questão da gente ter começado a se inserir nesses espaços, né? Até pouquíssimo tempo atrás, as mulheres não podiam estudar, não podiam formular leis, não participavam da tomada de decisões, sei lá, não eram autoras publicadas de livros, sabe? Elas não estavam ali formulando símbolos importantes, né? Religiosos, históricos, filosóficos, tudo isso. A gente não estava nem meio que contribuindo para a formação dos símbolos que a humanidade constrói, sabe? Que é isso que ela vai falar ali, que é diferentemente dos animais, a gente constrói coisas, a gente muda o meio ambiente, refletimos sobre as nossas vidas, sobre a mortalidade, etc. Mas as mulheres não tinham esse poder de
criar as concepções e os símbolos sobre as coisas como os homens tinham, né? Então, quando a gente fala aí que o mundo como nós conhecemos foi criado pelos homens, é isso que a gente quer dizer. Não quer dizer que as mulheres não existiam nele, elas sempre existiram, né? Lembra, gente, Adão e Eva foram criados na mesma época. Aquelas, né? Mas assim, a gente sempre existiu. Só que os homens realmente, quando eles instauraram ali o patriarcado, eles deixaram as mulheres com essas funções que não envolviam essa criação de símbolos e ideias. E aí é claro que eles se colocavam pra cima, né? Nas histórias, em tudo isso que eles foram inventando, essas teorias e tudo mais. É claro que eles teorizavam que eles eram superiores, sabe? E isso continua até hoje, né, basicamente, mas hoje é claro que já tem uma evolução no sentido de que a gente pode ouvir a voz das mulheres, né, que eu acho que é a maior diferença, assim, mas ao mesmo tempo faz muito sentido da gente pensar o quanto essas categorias, por exemplo, não nos servem, porque também não foi a gente que criou, sabe? Quando as feministas criticam toda a noção de gênero, né, todo o sistema de gênero, é óbvio, né, gente? Porque não foi a gente que criou, não foi a gente que definiu o que é ser uma mulher, né? Não definimos até hoje, né? E a autora, ela nos mostra, né, que tudo isso se deu porque as mulheres já estavam marginalizadas naquela época, né? Então elas já faziam parte de uma classe inferior quando foi criada a noção de classes. Então, obviamente, elas tinham menos poder na formação desses sistemas e símbolos. O monoteísmo, como foi mostrado, né, como a gente falou nos capítulos anteriores, foi uma força muito importante nesse sentido, porque antes do seu desenvolvimento, as mulheres ainda faziam parte da explicação que as pessoas davam para as coisas. Por exemplo, se chovia, se fazia sol, se alguém engravidava, etc. Tudo estava relacionado aos deuses ou às deusas. E depois do estabelecimento da religião monoteísta, tudo passou a ser um trabalho de um deus masculino. Então, tinha muito aquela coisa, né, de se choveu é o deus da chuva, se deu sol é o deus do sol, etc. E depois do monoteísmo é tipo, não, tudo é na imagem de um deus masculino, e a gente já falou aqui nos episódios anteriores, né, então quem não ouviu vai lá ouvir, o quanto isso afetou a vida das mulheres, né, o quanto isso separou a questão da fertilidade, quanto isso mudou a forma das pessoas verem, né, toda a questão da reprodução e tudo mais, e o quanto isso afetou o significado do que é ser mulher. E aí o grande problema, né, do monoteísmo com relação às mulheres é que a partir dele estabeleceu-se a ideia de que o mundo foi criado por uma força divina que era a vontade de Deus, um Deus invisível, porém curiosamente sempre tratado no masculino, até hoje. E esse mesmo Deus criou homens e mulheres de formas diferentes e fez um pacto, que a gente já falou aqui no episódio passado, que é o que, gente? A circuncisão, que foi feito apenas com homens, né? Mulheres foram esquecidas no churrasco e não teve pactos com a gente, então, né, a gente não entrou aí nessa negociação. E até hoje as pessoas que podem falar com Deus, né, enfim, que estão supostamente mais próximas deles, são apenas homens, né? Quando a gente pensa aí nas lideranças das igrejas, e as mulheres são consideradas inferiores e excluídas dos rituais religiosos. E assim, né, gente, claro que eu não tô argumentando aqui, tipo, temos que lutar por mais inclusividade na Igreja Católica, se o Papa fosse mulher e etc. Mas é muito significativo quando a gente para pra pensar que nas histórias religiosas os homens são sempre os personagens principais e só eles podem ocupar cargos de poder na igreja, né? Então, como já diriam as putinhas aborteiras, que a gente anda citando em todos os episódios. Grandes ícones. Se o Papa fosse mulher... Se vocês não conhecem, vão conhecer, pelo amor de Deus. Acho que todo mundo conhece, né? Bom, eu espero que conheçam. Depende da idade, né, eu acho. A gente fala brincando aqui, né, mas... que teve um impacto muito, muito significativo no mundo, né, essa exclusão das mulheres do âmbito religioso, porque elas não podiam interpretar e alterar o sistema de crenças que moldou a nossa sociedade. Então, assim, a partir da Bíblia foi criada a ideia de que apenas os homens vivem e agem na história, né? Só eles fazem as coisas, só eles podem falar com Deus, só eles têm impacto no mundo, blá, 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 blá. Então, eles são, muito especiais e as mulheres devem servi-los. E a gente, gostando ou não, esse livro impactou o mundo inteiro, né? Infelizmente, ainda impacta profundamente até hoje, como a gente pode ver aí, inclusive nas leis do nosso país, né? O que é um grande absurdo. Então, como a autora explica na página 247,
o monoteísmo judaico e o cristianismo, que foi construído com base nele, deram ao homem um propósito e sentido na vida ao colocar cada existência dentro de um plano divino maior que se desdobrou para conduzir o homem da queda à redenção, da mortalidade à imortalidade, de homem caído a Messias. Assim, vemos na Bíblia a evolução da primeira filosofia da história. É interessante, né? Porque realmente ali já tinha as primeiras ideias, as primeiras filosofias do que é a vida após a morte, do que é o certo, o que é errado, sabe? E isso foi realmente influenciando todas as sociedades que foram, né, impactadas pelas religiões judaico-cristãs. E aí, além da religião, né, outro importante fator que impactou a forma que nós construímos os símbolos e as ideias na sociedade ocidental foi a filosofia grega, que foi a filosofia que se desenvolveu entre os séculos 6 e 5 a.C., lá na Grécia, né? Por isso, filosofia grega. E é importante, né, lembrar que a Grécia daquela época era uma sociedade patriarcal de classes, era extremamente desigual, ainda contava com a escravidão, as mulheres eram subordinadas legal e socialmente aos homens, enfim, tinham vários problemas. E em Atenas, a capital, as mulheres eram completamente excluídas da vida política e eram vistas como menores de idade, né? Ou seja, elas legalmente eram como se fossem crianças. E também era super comum os homens com mais de 30 anos se casarem com adolescentes, né, gente? O casamento infantil aí era uma realidade, assim como em outras sociedades antigas, e infelizmente é até hoje. Da mesma forma que na Mesopotâmia, as mulheres não tinham direitos econômicos, mas, obviamente, aquelas que vinham de famílias mais ricas tinham um pouquinho mais de conforto, porque existia o dote e ele era revertido para a família dela em um caso de divórcio. A castidade também era imposta com rigor sobre as mulheres, enquanto os maridos tinham liberdade, né, de estuprar mulheres de classe mais baixas e escravas, assim, né, como homens mais jovens, enfim, ter várias relações. Elas deviam produzir herdeiros, homens, né, claro, e supervisionar as casas. E aqui a gente tem uma diferença para as outras sociedades que nós já falamos, né, nos outros capítulos, porque os gregos eram conhecidos pela homossexualidade, né? Como já falamos, era um país aí extremamente gay. Mas mesmo nas relações sexuais entre os homens, existia uma hierarquia de que o homem mais velho era o ativo e o mais novo era o passivo, né? O que já era considerado como se ele fosse, entre aspas, a mulher. Então tinha essa divisão de gênero. Não era tipo, nossa, era um país muito LGBT-friendly, super mente aberta, legal. Também tinha a divisão, né, da mulher ficar em casa e o homem participar da vida pública. E tinha a questão das guerras, né, dos soldados, que eram apenas homens, como sempre, mas que eles se envolviam uns com os outros e tal. Exato. E aí tinha essa questão do passivo e do ativo, e também que muitas vezes, né, provavelmente este homem mais novo era menor de idade, né, gente? Então, assim, meninas, né, basicamente que eram iniciadas sexualmente dessa forma e que eram considerados inferiores, e daí era o passivo ou, né, enfim, o feminino da relação. Tinha uma parada até de mentoria, né, com relação a, tipo, filosofia, quem era o seu mentor, o seu mestre era o ativo. E quando a gente fala que era uma sociedade muito homossexual, é o que a Letícia falou, não é tipo, nossa, como eles eram LGBT-friendly. Não, era tipo, as mulheres eram tão não consideradas gentes que os caras se relacionavam com outros homens, apesar de também se relacionarem com as mulheres. Na verdade, era um país mais bissexual, talvez. Apesar de também se relacionar com as mulheres, mas só porque tinha que ter os herdeiros e tudo mais, tinha que, né, ter uma família. Tinha que ter alguém em casa, né, basicamente. Alguém cuidando ali da casa e das crianças, né, gente? Sempre sobra pra gente. Mas essa questão do amor e do afeto e essa questão da troca, sabe, filosófica que eles tinham uns com os outros, intelectual, só acontecia entre homens, né? Não quer dizer que, uau, como eles eram pra frentex, que todo mundo era gay, sabe? Tem um termo específico pra relação homossexual que existia lá, que se chamava efébia. Efébia era uma relação entre um homem mais velho e um homem mais jovem. O homem mais velho era chamado de patrono e ele era responsável por treinar, educar e proteger o jovem, chamado de éfebo, sei lá.
quando Efebo se tornava um cidadão, ele deixava de ser o amante e passava a ser amigo do patrono. Então, essa questão da relação entre esses homens, de sexo mesmo, relação meio que amorosa, sexual, só existia quando eles tinham essa hierarquia entre eles, sabe? Então era uma coisa meio de vou te ensinar, vou ser o seu patrono, o seu mestre, sei lá. Então, sim, era normalmente meninos bem mais jovens com homens bem mais velhos. E aqui também tá falando, né, que a homossexualidade era vista de uma forma muito natural, obviamente não existiam esses preconceitos, e que também é retratada na arte, na literatura, na filosofia, enfim, em todas as coisas que a gente tem daquela época. Eu ia comentar também. O nome beijo grego não é por menos, né, galera? E como a gente falou no começo do episódio, a Grécia também é conhecida por ter sido o berço da democracia, né, onde começaram as ideias de democracia que a gente tem até hoje. Mas, como sempre, a gente tem que reforçar que as mulheres não faziam parte dessa democracia, né? Elas não eram consideradas cidadãs para fazer parte dos espaços públicos e tomar parte das decisões na Ágora, que era o lugar onde eles se encontravam para discutir coisas filosóficas e coisas políticas, mas mulheres, não, galera, era apenas os homens. E só eles tinham direitos, né? As mulheres gregas, elas ficavam confinadas ao espaço doméstico e só podiam participar de eventos religiosos como casamentos e enterros. Com relação a essa criação do conceito de cidadania, a autora pontua nas páginas 249 e 250 que isso estava relacionado às guerras também, né? A cidadania foi definida de maneira a um tanto de modo ocidental e provavelmente a princípio não intencional a excluir as mulheres. Se a democracia fosse baseada no conceito do cidadão-soldado, então essa exclusão parecia tanto inevitável quanto lógica. Ainda assim, a sociedade espartana, afetada de forma semelhante pelo desenvolvimento da falange hoplita, tomou o rumo de suprir todas as marcas de desigualdade e diferenças e fazer da sociedade um estado forte de iguais. Então assim, né, gente? É uma justificativa, mas não é 100% essa questão da guerra, porque sim, como eram os homens que iam pra guerra, é como se ela estivesse falando que daí, automaticamente, como as mulheres não iam pra guerra, elas não eram consideradas pessoas que podiam tomar decisões políticas, né, como cidadãs. Mas em Esparta, a gente vai ver agora, já era bem diferente. Esparta já era uma sociedade muito mais pra frentex, tá, galera? Na sociedade de Esparta, que era outra região ali da Grécia, era um pouco mais de boas para as mulheres do que em Atenas, porque em Esparta as mulheres se ocupavam com ginástica, administração da casa e cuidados com os filhos. Já o trabalho servil e a fabricação de roupas ficavam a cargo das mulheres que não eram espartanas. Tá, não é uma coisa legal também, que era mais, feito pelas escravas de outros lugares, tá ligado? Ou seja, as divas espartanas estavam em uma condição melhor do que as outras mulheres daquela época da Grécia, né, principalmente ali de Atenas. Por exemplo, as meninas em Esparta eram educadas até a fase adulta, assim como os meninos, e o adultério não era punido de uma forma tão rigorosa quanto em Atenas. E a gente sempre tem que lembrar que Esparta era uma cidade muito focada na questão militar, né? Era uma cidade de soldados, era uma questão muito militarizada, dos guerreiros, etc. Eu acho que até hoje espartano é um adjetivo pra, algo muito militarizado, né? Algo muito que você tem que seguir regras militares. Sim, eu sempre lembro desse Esparta. Também. Mas sim, então eles meio que não se importavam ali se uma mulher tinha um filho dentro ou não do casamento, ou essas outras questões. Porque o mais importante era que ela desse ali os guerreiros para Esparta, entendeu? Então por isso elas não eram tão julgadas, tão criminalizadas, assim, a questão do adultério e outras questões que em Atenas ou então na Mesopotâmia eram consideradas tão horríveis e, enfim, podiam condenar a mulher à morte, por exemplo, né? Então, de acordo com a autora, a sociedade espartana contava com uma igualdade relativa entre os sexos. As mulheres tinham status mais altos que as atenienses e tinham mais direitos no geral. É claro, gente, que isso não quer dizer que elas eram estavam exatamente no mesmo patamar que os homens, né? Mas o padrão estava bem baixo ali, né, na época. Eu ia falar, em comparação com as outras sociedades. Era uma sociedade mais tranquila. De acordo com a Enciclopédia da História Mundial, por exemplo,
As mulheres espartanas tinham direitos e gozavam de maior autonomia do que as mulheres em qualquer outra cidade-estado grega do período clássico, dos séculos 5 a 4 a.C., né? As mulheres podiam herdar propriedades, possuir terras, fazer transações comerciais e eram mais bem educadas do que as mulheres da Grécia Antiga em geral. Ao contrário de Atenas, onde as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe, dizia-se que as mulheres espartanas governavam os seus homens. O filósofo Aristóteles, que passou a maior parte da sua vida adulta em Atenas, e nós já vamos entrar aí em todas as questões de Aristóteles, né? Enfim, criticou a independência e a influência das mulheres espartanas em sua política, alegando que a autonomia das mulheres em Esparta foi responsável por seu declínio, porque a natureza pretendia para os homens governarem as mulheres, enquanto em Esparta a política inversa era praticada. Não há evidências para apoiar essa afirmação de Aristóteles. Claro, né? Mas uma quantidade significativa mostrando como a igualdade dos sexos em Esparta realmente tornou a cidade-estado mais forte e mais eficiente do que outras. Então, não tem evidências de que a ruína de Esparta foram as mulheres, muito pelo contrário. Essa certa igualdade que elas tinham ali com os homens espartanos foi o que transformou essa cidade-estado aí, essa cidade grega, em mais forte do que as outras, né? Foi um dos fatores, claro, né? Mas homens culpando mulheres, né? Nada de novo. Então, assim, Aristóteles foi talvez o primeiro a fazer isso, né? Não, brincadeira, foi talvez Deus quando culpou Eva lá, enfim. Mas, acho que aqui a gente já tem uma breve prévia aí, um spoilerzinho do pensamento do Aristóteles, né? Acho que já nos diz muito sobre ele, né? E como a gente vai ver daqui pra frente, não é nada positivo. A autora vai falar bastante sobre o nosso antiquerido Aristóteles, mas antes ela fala também sobre outro homem escroto, o poeta Hesíodo, que a gente não conhece muito bem, pelo menos eu não lembrava bem desse nome, né? Gente, esse aí eu também não conhecia. Não sei se é porque eu não lembro, não estudo muito sobre essa área, ou se ele é mais, né, flopadinho, esquecido aí na história. Eu não sei se a gente não estudou ali, né, na escola, ou se a gente não lembra, mas foi ele que narrou a história do mito de Pandora, por exemplo, que é bem conhecido, né, todos nós, acho, já ouvimos falar, da Caixa de Pandora, que, segundo a Gerda Lerner, funcionou como a história da queda da Bíblia, no sentido de também culpar a mulher por todos os males do mundo, né, gente? Porque se você parar pra pensar, tem muitas semelhanças entre essas duas histórias. Uma mulher que faz uma coisa que não devia e por isso traz toda a maldade e os problemas para o mundo. Pra quem não lembra, o mito da Caixa de Pandora é bem assim. Começa com a criação de Pandora, que é a primeira mulher do mundo, como uma forma de punição dos deuses contra os mortais. Depois de o Titã Prometeu roubar o fogo dos deuses para dá-lo aos humanos, Zeus decidiu se vingar, ordenando a criação de Pandora. Para isso, ele pediu a Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, que moldasse uma mulher a partir da argila, concedendo-lhe a vida. Cada deus e deusa do Olimpo dotou Pandora de dons específicos. Afrodite a fez bela, Hermes a deu astúcia e persuasão, Atena lhe deu habilidades manuais e assim por diante. O seu nome, Pandora, significa a que tem todos os dons. E aí a Pandora foi enviada à Terra como esposa de Epimeteu, o irmão de Prometeu. E embora Prometeu tivesse avisado seu irmão para não aceitar presentes dos deuses, Epimeteu ignorou o conselho e se casou com Pandora. Junto com ela veio um jarro misterioso, popularmente traduzido como caixa. Então não era uma caixa exatamente, era um jarro, mas enfim. E aí tinha uma advertência também de que ele nunca deveria ser aberto. Mas Pandora era muito curiosa, então ela abriu a caixa e instantaneamente uma nuvem de males saiu, espalhando por toda a humanidade a doença, a dor, a inveja, o ódio e outros sentimentos e condições negativas. Ao perceber o erro, Pandora fechou a caixa rapidamente, deixando apenas a esperança dentro dela, o único bem que não conseguiu escapar. Ou seja, a primeira mulher do mundo trouxe todo mal e sofrimento e coisas negativas para a Terra e condenou todos os humanos. Uau, gente! Sim. Mais uma história maravilhosa sobre mulheres que, né, obviamente já diz muito sobre como os homens nos viam, né? E não é original, né? A gente já ouviu essa
é sempre uma história que a mulher é responsável por todo o mal. E esse mito, ele poderia ser interpretado como uma história interessante sobre os perigos da curiosidade, né? E não deixa de ser isso também, mas ao mesmo tempo fica clara a mensagem de que as mulheres são as culpadas por todos os problemas do mundo, e quando a gente contextualiza com a condição da mulher grega, entendemos que realmente é um mito misógino. Mais uma vez, a gente vê que os homens criaram histórias para justificar a posição inferior das mulheres na sociedade e moldaram, assim, o pensamento ocidental sobre o que as mulheres são. Porque é isso, né, gente? Se não tivesse um respaldo em relação à sociedade grega, eu acho que a gente até poderia ficar tipo, não, talvez não signifique isso. Mas, considerando que vem de uma sociedade onde mulheres não eram consideradas cidadãs, acho que faz bastante sentido olhar dessa forma. E por toda a simbologia do que significa colocar a mulher nesse lugar, né, de curiosa que vai lá e desobedece às regras, e daí várias coisas ruins vêm daquilo, né? Eu sei que parece meio exagerado quando a gente fala, assim, né, que tipo um mito inventado lá na Grécia Antiga teve impacto no que a gente pensa sobre os papéis de gênero hoje em dia, mas na real é que, assim como a Bíblia, essas histórias da mitologia grega também formaram a base do pensamento ocidental. E é claro que hoje em dia um homem misógino não vai falar que as mulheres são más porque Pandora abriu a caixa e trouxe sofrimento para o mundo, mas o que está no cerne desses pensamentos machistas é justamente a ideia de que a mulher e a sexualidade dela é malvada e inferior, né? Claro, ele não vai trazer de uma forma direta, porque ninguém vai falar como se super acreditasse nessa mitologia grega até hoje, mas a gente pode ver aí em diversas representações também midiáticas, né, femininas, e acho que só na forma como as pessoas demonizam mulheres no geral, tipo o tratamento que as mulheres recebem, por exemplo, na mídia e quando elas erram, por exemplo, e na vida, né, no geral, mas eu tô pensando mais em exemplos da cultura, como o erro, né, de uma mulher é sempre muito pior e muito mais julgado, enfim. E a gente pode pensar, assim, em vários exemplos de pessoas famosas, né, que são super crucificadas, né, usando analogias bíblicas, por muito mais do que homens, né, enquanto homens podem, por exemplo, estuprar e continuarem sendo, fazer tipo... tudo, né, gente? Continuarem sendo jogadores de futebol famosos, por exemplo, uma mulher, tipo, sei lá, uma atriz, que nem a Winona Ryder, né, como um exemplo aí que tinha, acho que tinha furtado, não era uma coisa assim? Ela furtou uma coisa numa loja, sei lá. Basicamente, perdeu a carreira toda, ou você tem várias cantoras também que fizeram alguma coisa e depois foram super criticadas pela mídia, né, fugiram do padrão de alguma forma e já são super tratadas mal enquanto homens, né, são sempre aceitos. A gente tem aí vários exemplos de mitos e histórias que moldaram o pensamento ocidental, que nos mostram o porquê disso, né, o porquê que a mulher é sempre colocada como malvada, como inferior e como perversa de alguma forma, sabe? Principalmente na questão da sexualidade, ou aqui representada pela curiosidade, né, também. Na história bíblica também tem essa relação, né, com a cobra e a maçã. E, na verdade, é sobre a sexualidade livre da mulher, né? E a gente vê até hoje mulheres sendo punidas por expressarem livremente sua sexualidade, enfim, por quererem escolher seus parceiros, por fazerem muito ou pouco sexo, ou enfim, sempre sendo julgadas culturalmente até hoje, né? E aí na página 251, então, a autora explica como a mesma mudança que a gente viu da deusa mãe para o deus pai masculino ocorreu na mitologia grega. A teogonia de Hesíodo reflete uma mudança nos conceitos de religião e gênero, o que já havia ocorrido na sociedade grega. Como descrito por Hesíodo, o conflito entre os deuses manifesta-se em termos de tensão entre homens e mulheres entre as gerações. No primeiro período mítico, o deus do céu Urano, tentando evitar que seu filho desafie seu domínio, mantém os filhos no ventre de Gaia, a deusa da terra. Mas Gaia e seu filho Cronos castram Urano e o derrotam. Agora Cronos, por sua vez, teme ser derrotado pelos filhos que sua esposa Reia esperava e engole todos eles. Mas Reia esconde o filho Zeus em uma caverna protegida pela deusa da terra. Quando cresce, Zeus luta contra o pai e o vence, ascendendo ao poder. Incapaz de aceitar a própria derrota, ele engole a esposa Metis para evitar que ela tenha um filho, e assim assimila seu poder de procriação.
Então, o próprio Zeus dá à luz a Atena, que nasce já crescida de sua cabeça. Ela passa a simbolizar as forças de justiça e ordem. Devemos observar aqui não apenas a dominação de deuses masculinos, mas a tomada do poder de procriação, que é semelhante às definições simbólicas que discutimos no Gênesis. A força e a importância desse rebaixamento simbólico da mãe são mais elaboradas em Eumenides, peça de Ésquilo. Então, assim como na Bíblia, teve também essa coisa de fazer o homem ser o responsável pela procriação, né? Tanto que Zeus é tipo o Mr. Catra da mitologia grega, né? Que tem, tipo, todos os filhos. E é aqui que começa, né? Que ele substitui e pega esse poder de procriar, digamos, da mulher dele e passa a ter os filhos basicamente sozinho. E aí ele é colocado nesse lugar. Então é interessante o quanto as histórias não mudam muito, né? Só tem uma outra interpretação. E agora a gente vai ver como o antiquerido Aristóteles levou essa ideia que estava nesses mitos, né, do homem ser o responsável pela procriação, para a ciência e a filosofia. Olha que incrível, gente. Esse otário aí, o misógino do Aristóteles, como nós comentamos lá atrás, lá na temporada do Segundo Sexo, né, que a gente já falou muito sobre ele, as ideias desse cara sobre a procriação foram extremamente importantes para a nossa sociedade, principalmente ali para a ciência e para a filosofia. Isso porque ele levou essa ideia da procriação feita pelo homem, desse mito, para o nível de ciência. Para ele, a criação se dava através de 4 fatores. Uma causa material, uma causa eficiente, que dá ímpeto, uma causa formal, que dá a forma, e o telos, a finalidade para a qual há o empenho. Dentre todas essas... Ai, gente, ele considerava a causa material a menos importante. E na sua concepção, era a única que vinha da mulher. Ou seja, para ele, a mulher contribuía com a parte material de formação do embrião, enquanto o homem contribuía com a parte mais importante, que era a espiritual. Então, a contribuição da mulher era sempre inferior à do homem. Sim, gente, mesmo sendo ela que literalmente carregava o filho na barriga. Cara, o quão misógino você tem que ser para ver um processo fisiológico que ocorre literalmente no corpo das mulheres e ainda assim entender que o papel do homem nesse processo é mais importante, gente. Sério. Tipo, eu entendo que eles não compreendiam as questões científicas exatamente, mas puta merda, né, gente? Tipo, o nível de malabarismo argumentativo que você tem que ficar fazendo para criar uma forma de colocar a mulher como inferior, né? Sendo que ela que, né, dá a luz e procria e não é que nem nas historinhas de Zeus e de Deus, né, até hoje. É muito escroto. Convenhamos. Não, e é muito doido, né, porque se a gente parar pra pensar, tá, obviamente não entendiam como funcionava a concepção, né, direito, toda a questão científica, biológica por trás. Mas aí ele vai tentar explicar de uma forma filosófica e blá blá blá. E é essa a explicação que ele cria, sabe? Claro, tem que ser uma explicação misógina, que o homem dá todas as partes mais importantes para a criação do filho e a mulher apenas a parte mais inferior, né? Porque também, para Aristóteles, a mulher ela sempre tinha um papel passivo ali na reprodução, enquanto o homem era o ativo e, claro, né, que o seu aparato biológico era superior ao da mulher. Essa noção da biologia feminina como inferior, obviamente, tem até hoje em dia, né? E aí é claro que ela se estendia a outras questões. E também nos levou a uma sociedade que a biologia feminina é muito menos estudada, né? Até hoje se sabe muito menos, porque as pessoas culturalmente e socialmente estavam cagando para isso na medicina também, mas isso afetou toda a forma de ver, e até hoje estatísticas de como, por exemplo, né, a questão de acidentes de carro, as pessoas só sabem como é no corpo de homens. Sim, vários remédios, né? Questão de, por exemplo, infarto, como que são os sinais de infartos, a gente sabe em homens, a gente não sabe como é que é em mulheres, né? A gente não divulga como é que é em mulheres. Várias doenças, como tipo endometriose em mulheres, né? É diagnosticada extremamente tarde, porque ninguém liga pra dor da mulher. Então, assim, todas essas questões de colocar a biologia feminina como inferior afetou toda a medicina, né, ocidental também, toda a forma como as pessoas
entendem, né, o corpo humano até hoje, né? Até hoje tá, tipo, super atrasada a medicina em relação ao corpo da mulher, né? Isso tem motivos sociais e culturais por trás, né, gente? Com certeza, e para além disso, o que a autora vai comentar é que o Aristóteles, obviamente, não considerava as mulheres inferiores só na questão biológica, né? Mas ele extrapolava essa noção da inferioridade biológica para todas as outras questões. Na página 254, ela vai explicar: essas definições de mulheres como machos mutilados, destituídas do princípio da alma, não são isoladas, permeando a obra biológica e filosófica de Aristóteles. Ele é bem consistente ao argumentar que a inferioridade biológica da mulher deve torná-la inferior também em suas capacidades, sua capacidade de argumentar e, portanto, sua capacidade de tomar decisões. Daí vem a definição de gênero de Aristóteles, bem como a integração dessa definição ao pensamento político. Essa foi a desculpa utilizada por homens por muito tempo para que mulheres não pudessem votar. E trabalhar também, e tudo, né? Até hoje, na verdade, né? E ser presidente, enfim. É que trabalhar, eles ainda precisaram da nossa mão de obra, né? Depois, tipo, não, quando claro. rolaram as guerras e tal. Agora, o votar, que era uma coisa tão... Ai, nossa, participar da vida política. Olha só o que esse maldito do Aristóteles causou nas sociedades todas. Mas sim, gente, é só a gente lembrar da reação das pessoas quando a Dilma era presidente, né? E além de misógino, o Aristóteles também defendia a escravidão, gente. Então, assim, também racista. Porque, segundo ele, algumas pessoas nasceram para dominar e outras para serem dominadas. E essa mesma lógica era aplicada aos homens e às mulheres. Elas nasceram para serem dominadas e eles para dominarem. Nossa, que conveniente, né? Como ele era um cara legal. Para ele, o Estado era feito de lares individuais e para que o Estado funcionasse bem, os lares deveriam ser bem administrados. E esse lar era composto por mulher, marido, filhos e escravos. A visão de mundo dele era extremamente hierarquizada e opressora, o que faz sentido se a gente levar em conta que a sociedade grega daquela época era assim, mas é bem bizarro, né, pensar em como o pensamento dele influenciou a sociedade ocidental. Naquela época ainda não tinha a cultura do cancelamento, né, não tinha o Twitter para as pessoas falarem, gente, olha que absurdo os pensamentos desse cara. Vamos cancelar Aristóteles. Vamos separar a obra do artista. Acho que a gente podia fazer um cancelamento retroativo, cancelá-lo aqui, começar uma campanha. Gente, basicamente... Ele via como aquela sociedade era estruturada, que era bem hierarquizada, né? Cada grupo, cada família, e ali era o homem que mandava, e daí tinha os escravos, tipo, não era uma sociedade nem um pouco igualitária. Os homens dominavam ali os seus filhos, suas esposas, escravos e blá blá blá. Porém, em vez de criticar isso e ver como não, a gente deveria ter uma sociedade mais igualitária, ele justificava todas essas palhaçadas aí, falando que isso era por conta da natureza de cada grupo. Os escravos nasceram para ser dominados, então tá tudo bem, né? Inclusive, ela vai comentar que a escravidão ainda era vista um pouquinho mais como um pouquinho polêmica. Alguns concordavam, alguns não concordavam. Então, ele ainda deu uns pulos, assim, pra tentar justificar. Já a opressão das mulheres, não, né? A opressão das mulheres era super natural. E assim, né? Se a gente parar pra pensar, não é nada muito diferente do que os homens de direita, religiosos, conservadores, etc., falam até hoje, quando argumentam que a natureza da mulher é servir e a do homem é ser o pai de família, que manda em todo mundo, que manda na sua casa, né, nos seus filhos. Só que hoje não tem mais escravas, né, gente? Foi essa a atualização. Graças a Deus. Mas pra esses caras, se duvidar, eles iam querer que tivesse também, né? E assim, né, ainda tem, mas não dessa forma, né? Só a gente vê aí os casos de trabalho análogo à escravidão, mas sim dessa forma. Assim. Mas, se duvidar, esses caras seriam a favor disso também, né? Porque vai saber. E às vezes eles iam justificar dessa mesma forma, igual Aristóteles, né? Então, basicamente, para o filósofo, a humanidade é dividida em dois sexos que são completamente opostos um do outro, né? O masculino, que é racional, forte, consegue procriar e foi feito para dominar. Já o feminino, que é emotivo, não consegue controlar seus desejos, é fraco... Ai, gente, basicamente todos os estereótipos, né, que você consegue pensar. Não contribui muito para a procriação, né, porque só dá aquela parte
material, que é a menos importante, não tem alma. Sim, gente, até isso ele falava, que as mulheres não tinham alma. E, obviamente, é feito para ser submisso, para ser dominado por outro, né? E por isso mesmo, era super comum, era super normal e justificável os homens dominarem as mulheres. Era simplesmente, entre aspas, a ordem natural das coisas, né? Ele usa essa definição de gênero para justificar, inclusive, a dominação de classe, né? E também aí em questão de escravidão e tudo mais. E aí fica a questão, né? Será que Aristóteles foi o primeiro incel? Porque os discursos são bem parecidos, ou talvez o primeiro crente. Ou o primeiro gay misógino, que falava, eu nasci de cesárea pra nem passar perto de buceta. Incel ele não seria, né? Porque ele devia pegar uns cara. Então, 100% incel ele não era. E ele não parecia que ele era, tipo, ressentido de não pegar as mulheres. Total, não. Mulher nem era gente ali pra ele. Mas, enfim, ficava justificando aí, né, a misoginia. E é isso, gente. Todo mundo já ouviu, porque uma mulher não pode ser líder, porque, nossa, e quando ela estiver menstruada? Se ela quiser ser mãe? Mas e os hormônios, né? E, enfim... É muito bizarro o quanto até hoje existe essas justificativas. Talvez não de forma tão direta, né? Sim, e olha há quanto tempo atrás isso foi criado. E talvez não de forma tão direta, mas essa divisão entre um ser o racional e o outro ser emotivo. Gente, essa é a definição de gênero, né? Basicamente. Tanto que quando um homem demonstra emoções, é tipo, você está sendo uma mulher, tá ligado? Não pode chorar, que é uma mulherzinha. Exatamente, e o quanto isso também, né, coloca essa definição do que é inferior, né, tipo, é inferior você demonstrar sentimentos, enfim, você tem que ser 100% racional, né, você tem que falar de forma extremamente racional e tudo mais, senão você está sendo uma mulher, você está sendo feminino, você está sendo inferior. Toda a definição de gênero é baseada nisso, né, ocidental, enfim, da forma como a gente conhece. Ela comenta ali, né, que o Aristóteles falava que a mulher era um macho mutilado. É isso, sabe? O mais triste da gente falar aqui do Aristóteles é ver o quanto essa visão existe até hoje. Bizarro, simplesmente bizarro. E vou falar o que eu sempre falo, né, gente? Olha como vocês são toscos, como as visões de vocês, né, como se esses caras ouvissem nosso podcast. Olha como esses caras são toscos e essas visões são tão antigas, sabe? Pelo menos... sei lá, criem novas ideias, sabe? Criem teorias novas, se atualizem, sei lá. Eu acho muito bizarro ficar utilizando coisas que foram criadas lá antes de Cristo, sabe? Tipo... Sim. E o mais perigoso dessa concepção, né, de gênero é que ela acabou realmente naturalizando a opressão das mulheres, né, pelo pensamento do Aristóteles, porque, como explica, né, a Gerda na página 257, o grandioso e arrojado sistema explicativo de Aristóteles, que incluía e superava a maior parte do conhecimento disponível até então em sua sociedade, incorporou o conceito patriarcal de gênero da inferioridade das mulheres de modo a torná-lo incontestável e, de fato, invisível. As definições de classe, de propriedade privada, de explicações científicas seriam debatidas durante séculos depois com base no pensamento de Aristóteles. Mas a supremacia e a dominância masculina estão aqui como um funcionamento básico do pensamento do filósofo e, em consequência, são alçadas a leis naturais. Isso foi um feito e tanto, considerando-se a interpretação oposta do valor e do potencial femininos manifestada em A República e Leis de Platão. Ela comenta isso do Platão, que eu achei interessante, né? Porque esse filósofo tinha uma visão menos misógina das mulheres do que Aristóteles. Então ele entendia que em um mundo ideal, em um estado utópico, as mulheres seriam iguais aos homens, né? Aristóteles, por outro lado, parece achar que isso era completamente impossível, né? Porque iria contra a natureza do ser humano. E, infelizmente, foi o pensamento de Aristóteles que acabou impactando muito, muito a civilização ocidental e passou a ser aplicado ali durante séculos na ciência e na filosofia. Não é uma questão só da época, né? Não, é uma questão de personalidade também, acho né? Que personalidade é caráter também, caráter. Assim. É ter escolhido ou não ser um cuzão, né? Basicamente.
E talvez também, enfim, os objetivos, né, políticos e com esses pensamentos fossem diferentes. Mas é interessante, porque não é como se Aristóteles representasse todos os pensamentos, né, da Grécia Antiga, mas foi o que mais influenciou na sociedade ocidental, o que é muito triste. E para finalizar esse capítulo, que é um pouquinho mais curto do que os outros, a autora conclui o seu pensamento explicando que nessa época em que a escrita foi criada e que os povos começaram a criar os símbolos e, enfim, esses sistemas de explicação, a subordinação das mulheres já era encarada como algo supernatural. Então, por isso, todo o pensamento, os símbolos, as metáforas, as explicações, as histórias e tal, da sociedade ocidental incorpora a ideia de que o homem é superior e a mulher é subordinada a ele. Porque na sociedade que eles viviam já era assim, né? Faz sentido, porque se lá na origem já era assim, óbvio que o que vai ser incorporado vai acabar perpetuando isso, né? Porque ela passa o início do livro explicando como que começou essa dominação do homem sobre a mulher, né? Historicamente falando. E aí depois, quando você começa a ter essa criação das histórias, dos símbolos, principalmente da escrita, né? Porque é a partir da escrita que a gente começa a ter mais noção sobre o que as pessoas achavam naquela época, né? O que as pessoas acreditavam. E aí, nessa época, é isso. Aí os homens já dominavam, as mulheres já estavam numa posição inferior. Obviamente, eles iam criar esse tipo de ideia, né? Esse tipo de história, mitos e, enfim. Tudo para poder justificar essas ações de merda deles, né? Como nós já comentamos nos outros episódios, é claro que isso não foi um processo racional do tipo, um dia acordaram e pensaram, nossa, na real, mulheres são inferiores aos homens mesmo, né? É algo que está presente na nossa cultura e é muito interessante aqui como a Gerda vai mostrar as diferentes fontes dessa mensagem, né? Que a gente não percebe porque está presente em vários lugares, então é na mitologia grega, assim como é na religião, né? E daí isso vai afetar depois todo o desenvolvimento da biologia, da medicina, da matemática, da física, de todas as ciências no geral. E aí é o que a gente falou ali do mito da Pandora, né? Essa história poderia ser encarada como, por exemplo, apenas mais uma história, da mesma forma como a questão da Eva vindo da costela do Adão, né? Que a gente falou que poderia ter tido outras interpretações, mas ela teve um impacto da nossa ideia sobre o que é uma mulher, mesmo que a gente não perceba, e o que essas mulheres causam, né? Que nesse caso é tipo trazer o mal para o mundo. É muito interessante como a interpretação vem da cultura em que essa história foi criada, porque ela poderia ter sido interpretada de formas diferentes, né? Assim como a Bíblia, mas não foi, né, gente? E isso não é uma coincidência. Não é uma coincidência, e um outro ponto é que, como eu já comentei, até pouco tempo atrás as mulheres não podiam nem ler e escrever, né? Estudar e tal. Então, por exemplo, se tinha Aristóteles falando todas essas merdas aí misóginas, etc., como que ia ter uma mulher para rebater ele se naquela época as mulheres não eram filósofas, sabe? Como que a gente ia ter aqui um podcast xingando o Aristóteles se elas não podiam nem mesmo expressar essas opiniões e participar da vida pública, política e tal? É claro que se as mulheres estavam excluídas desses espaços, eles iriam criar mitos extremamente misóginos, histórias extremamente misóginas, sabe? Porque demorou muitos anos pra gente começar a fazer parte deles. Aí é que tá, né? A grande importância, assim, das mulheres começarem a estudar sobre a história e a nossa participação nela e enfim, reformular tudo isso que a gente aprendeu e tentar entender melhor, né? O que era misoginia e combater essas ideias, né? Trazer nossa própria perspectiva. Não tinha um contraponto, né? E é por isso que esse livro da Gerda é tão interessante, porque, enfim, né, foi uma mulher incrível, que fez muito pelas mulheres, pela história das mulheres, né, resgatando a história das mulheres. Ela é uma autora fenomenal, né, que a gente vai falar mais disso na conclusão, da importância da Gerda, mas, assim, é isso, a gente não conhece a nossa própria história porque ela é muito recente, né? É muito recente que as pessoas estão olhando para a presença das mulheres e para a importância e, enfim, e o porquê que as mulheres foram colocadas nessa posição de subordinação dentro do patriarcado. E tudo isso é muito recente, né? Que nem você falou, Isa, tipo, a gente só pode estar aqui criticando Aristóteles porque hoje em dia a gente pode falar sobre essas coisas, a gente pode criticar essas coisas, mas, de novo, isso é tudo muito novo, né?
Então, naquela época, assim, com certeza tinha muita mulher que mandava Aristóteles tomar no cu, mas era dentro da casa delas, né? Daí não vai ficar registrado, né, pra posterioridade. Exatamente. Assim, com certeza, elas reviravam os olhos enquanto ele falava, e falavam, aquele cara bosta, e etc, né? Não todas, mas algumas deviam concordar. Não, realmente, a gente é inferior mesmo, né? A minha energia feminina, compra aqui meu curso. Mas muitas deviam achar ele um babaca e falar, pô, não gosto daquele cara, tá ligado? Mas o que elas podiam fazer, não é mesmo? Se elas não tinham nem direito de serem cidadãs, como é que elas iam contestar o Aristóteles? Elas não podiam nem ir na Ágora contestar, sabe? Hoje em dia, pelo menos, a gente pode responder um tweet. A Ágora moderna. A Ágora moderna, claro, né, gente? Óbvio. Eu realmente acho muito engraçado quantas pessoas realmente acreditam que mulheres passaram a história inteira não fazendo nada, né? E não percebem que, na verdade, o que a gente conhece da história é só o lado dos homens. Assim, é óbvio que a gente vai achar que mulheres não fizeram nada. Não foi a gente que pôde registrar, né, o que a gente fez. Como a autora vai pontuar, foi necessário que as mulheres começassem a estudar, primeiramente, né? A poder estudar. E depois também se reunir em grupos, conversar umas com as outras, para aí perceber que a gente era oprimida, para daí começar a desmistificar todas essas ideias e falar, não, peraí, não é bem assim, gente. Não quer dizer que o Aristóteles ou esses outros caras aqui estão certos. Eles podem estar errados. E por isso mesmo muita gente acredita até hoje em dia, né? Esse símbolo da mulher como submissa e inferior ainda é muito presente na nossa sociedade, assim. Claro que não, graças a Deus, sei lá, nos meus ciclos, né, que eu ando, de amizades, etc. Mas da maior parte, assim, o senso comum da sociedade né? Então, hoje em dia a galera tá até tentando fazer um rebranding aí dessa ideia, né? Falando, a mulher é diferente do homem, mas os dois se complementam com sua energia masculina e feminina. Sim. E, enfim, todas essas palhaçadas e fazer vídeos no TikTok falando disso. Ai, gente, tudo uma palhaçada, assim, a gente vê que os estereótipos de gênero têm também ganhado uma nova roupagem, né, recentemente. Agora é uma roupagem mais cool, né? Uhum. Acho que isso que é o triste, assim, que também tá conectado aí com o capitalismo também, né? E com todas as crises que a gente tá vivendo, mas é muito triste, né? Porque da mesma forma que esses estereótipos, tipo, por energia feminina, energia masculina, tem a parte crente cristã também, né? Que virou cool. Ai, sim. Também virou descolado e tal. E daí os influenciadores cristãos. E aí você tem o outro lado que é tipo... Não é o outro lado, né? É o mesmo lado, mas um pouquinho diferente. Que é, né, dessa coisa das threadwives. E é muito engraçado, né, isso de tipo... são diferentes e tal, que as pessoas sempre usam isso. E aí colocam os homens como sempre sendo os que dominam, os que têm mais direitos, que ganham mais. Tipo, é curioso, né? Por que o nosso gênero não poderia ser o que ganha mais dinheiro, né? Era só até Aristóteles ter falado todos esses anos atrás que a gente era mais foda, mas nossa, por algum motivo ele falou que eram os homens, né? Gente, eu acho muito engraçado quando as pessoas começam essa coisa de mas é que homens e mulheres são diferentes, eles não são iguais, mas cada um tem o seu papel. Aí você vai ver, engraçado, então qual que é o papel da mulher? Aí eles, é edificar o lar. Só que, né, ao mesmo tempo, o trabalho do lar não é pago, né? Então, assim... Né? Não, é edificar o lar, mas o trabalho do lar a gente vai considerar super inferior e ridículo e nem um pouco valorizado, né? Então, assim, qual o trabalho da mulher? É criar as próximas gerações. Aí você vai ver os trabalhos que mais, né, são com crianças, tipo pedagoga, professora e etc. Ganham pouquíssimo e o da mãe não é nem remunerado, né? Então, assim... E esse rolê de, porque se complementa, que daí óbvio que também sempre cai pro discurso homofóbico, claro, né? Tipo, claro. como, por exemplo, homofóbico, lesbofóbico, tipo, nossa, como que a Bruna e a Ludmilla vão criar um filho sendo duas mulheres, né? Afinal, não tem um homem para complementar. Então, enfim, extrapolando também, vai pro lado, né, lesbofóbico não, sempre e homofóbico. Uma relação entre duas mulheres é tipo, como assim? Não tem um homem no meio? Exato. É que todos têm que entender que cada um tem o seu lugar. Aí você vai ver o lugar da mulher, é tipo...
aguenta aí calada se o seu marido te trair, se ele te bater, porque, né, gente, o seu lugar é o da casa, o da família, o de cuidar de todo mundo. Fique bem quietinha, né? Você não pode ser uma pessoa independente, mas cada um tem o seu lugar. Quando saiu aquela matéria da bailarina Farm, né, isso ficou muito nítido, né? Ela seria o ideal, pra quem não sabe, a bailarina Farm é uma tradwife. A gente fez um vídeo no Instagram falando sobre isso. E ela seria o ideal dessa mulher, né? Em casa, toda perfeitinha, cuida dos, sei lá, 30 mil filhos que eles têm, todos loirinhos e bonitinhos. E, enfim, aquele ideal perfeito da família Mormon. E ainda assim ela é nitidamente, tipo, uma mulher que desistiu dos sonhos dela de ser bailarina, né? Pra ficar ali cuidando da casa. E tudo bem, ela é casada com um milionário, então é óbvio que eles têm muito dinheiro e tudo mais. Então é como se ela fosse o ideal do que seria você ser uma mulher pra essa galera, nos conformes da feminilidade, e claramente ela não está bem, ela não está feliz, não é bom pra ela. E é muito cômico como isso é vendido como, tipo, perfeito, ideal, sendo que na matéria ela não podia nem responder o jornalista direito, tá ligado? Ela não podia nem falar por ela mesma. Ela não podia nem contar a história dela, gente. Se vocês estão por fora, deem uma pesquisada. E aconteceu alguns meses atrás, né? E é um caso bem interessante, né? Porque, como nós comentamos, infelizmente, tem rolado esse rebranding, né? Dos papéis de gênero patriarcais, só que agora é chamado de tradwives. É uma trend do TikTok, tipo... E aí elas ficam, ai, mas é minha decisão, porque eu quis isso. E aí você vai ver, tem histórias como dessa bailarina Farm, né, que, bom, por enquanto é ok, tipo, nessa entrevista deu pra perceber que, né, ela não pode nem falar nada como jornalista sem passar pelo crivo do marido dela antes. Mas eu fico me perguntando como vai ser o futuro dessa bailarina Farm, né, porque isso aí... que é muito pior, porque elas primeiro caem nesse conto de ai, fica em casa cuidando das crianças, não sei o que lá, até que daqui a 2 segundos o cara deixa elas e fala, vou lá pegar uma nova tradwife bem mais novinha, e aí você se vê divorciada, fudida, muitas vezes sem os filhos, né, porque se for um cara muito rico como esse aí, do Ballerina Farm, que pra quem não sabe, é o filho do dono da Azul, da JetBlue, de várias companhias aéreas dos Estados Unidos e do Brasil. É isso, gente. Aí depois a mulher veio, ela não fez nada com a vida dela, não se profissionalizou, não teve a própria vida, ficou só cuidando de criança. E se o cara for muito filho da puta e muito rico, ele ainda consegue tirar as crianças dela, tá? Porque esses caras conseguem tudo com o dinheiro que eles têm. E mesmo que se profissionalizasse, tipo assim, o sonho dela de ser bailarina, ela tinha entrado em Juilliard, gente. Tipo, Juilliard é um negócio super... Ela já não conseguiu, né, gente? Porque bailarina é uma coisa que você tem que ser quando é jovem. Ela literalmente já abriu mão, mesmo que ela... Assim, eu espero que um dia ela deixe esse cara e tudo mais, gente. Mas mesmo que ela faça isso, ela vai ter que ir fazer outras coisas. E é isso, esse é o conto de fadas que as pessoas religiosas e... né, enfim, nesse caso mormons, mas várias religiões acreditam que nós mulheres deveríamos querer, né? Gente, é complicado. E aí, para finalizar o capítulo, a autora vai pontuar, então, nas páginas 258 e 259. Com a Eva caída da Bíblia e a mulher como o homem mutilado de Aristóteles, vemos o surgimento de 2 construtos simbólicos que afirmam e admitem a existência de 2 tipos de seres humanos, o homem e a mulher, diferentes em essência, função e potencial. Esse construto metafórico da mulher inferior e não exatamente completa incorporou-se a todos os principais sistemas explicativos, de forma a competir com a realidade. Com base na suposição não examinada de que esse estereótipo representava a realidade, instituições negavam às mulheres direitos iguais e acesso a privilégios. Para a sociedade organizada de modo patriarcal, esse construto simbólico representava um ingrediente essencial na ordem e na estrutura da civilização. É difícil superestimar a importância desse desenvolvimento para as mulheres, mas devemos observar o modo como a desigualdade entre homens e mulheres foi construída não apenas na linguagem, no pensamento e na filosofia da civilização ocidental, mas também na maneira como o próprio gênero se tornou uma metáfora que define as relações de poder a fim de mistificá-las e torná-las invisíveis. É muito doido esse rolê de tornar invisível, né? Tipo,
Porque é sempre aquela analogia do peixe que não percebe que tá na água, tá ligado? É uma coisa que as pessoas só acham que sempre foi assim e não questionam, e é meio que o normal, digamos, pra todo mundo, né? Exatamente. E no fim, a própria noção de gênero, né, serve apenas para naturalizar a opressão de um sexo sobre o outro, né? Sim. É para isso que o gênero serve. Por isso que a gente sempre fala que o gênero não deveria existir, que é uma opressão, porque ele foi basicamente criado pelos homens para normalizar essa hierarquia que existe na sociedade entre as pessoas que nasceram do sexo masculino com as pessoas que nasceram do sexo feminino. Em vez de você falar, não, as pessoas do sexo masculino, elas dominam porque, enfim, o mundo é injusto e elas acham que podem dominar, você fala, não, é porque é da natureza delas, elas têm as características X, Y, Z, aí descrevem todos os estereótipos de gênero possíveis, por isso significa que ela tem que dominar, né? É isso que ela tá falando. Que a construção desse sistema de gênero, dessa hierarquia, porque gênero é hierarquia, né? Ponto. Foi criada para invisibilizar as formas que essa opressão tomou na sociedade. E é muito genial, né, a forma como foi feita. Infelizmente, eu acho que é uma coisa que a gente pode até falar mais no próximo episódio. Mas, cara, é muito triste perceber o quão bem feito foi, né? Eu reconheço, gente, eu não vou falar que não foi bem feito. Foi bem feito, a gente vive nisso até hoje, né? Então, alguma coisa fizeram de bem feito. Por mais que é óbvio, gente, sempre teve gente que questionou, sempre teve gente que, como nós, mulheres feministas, fazemos há muitos anos, e provavelmente teve lá atrás também, mas o fato é que continua até hoje, né? Então foi muito inteligente a forma como foi feito, junto com todas as questões, tipo a instauração do monoteísmo, propriedade privada, o capitalismo, o racismo, como tá tudo entrelaçado, né? É uma merda. Mas entender a origem é interessante e extremamente muito importante. Interessante, né? Por isso que esse livro é tão bom, gente. Ele é tão rico e essencial mesmo para os nossos estudos sobre o feminismo, né? Nós estamos muito felizes de estar terminando aí essa temporada, terminando este livro maravilhoso. E para finalizar, então, como sempre, né, os nossos recadinhos de sempre. Se você gostou deste episódio e de outros episódios também, né, não ouviu as outras temporadas, volta lá para ouvir também, para se atualizar. Mas, enfim, se você gostou deste conteúdo e dos nossos conteúdos no geral, considere apoiar o nosso trabalho em apoia.se/opessoalepolítico e o pessoalepolítico.substack.com. Lá você pode se tornar, né, uma apoiadora a partir de R$2, ou a partir de R$10 você vai ter acesso aos nossos episódios exclusivos, e a partir de R$2 você vai participar de um sorteio mensal de livros feministas, né? E você apoiando uma vez, você já tem acesso a todos os episódios exclusivos, gente. Então são 7 episódios exclusivos até agora vai sair o 8º, né? Tem outros episódios também de algumas temporadas passadas que a gente também tem aí, né? Com entrevistas, então tem vários conteúdos. Você vai estar apoiando a gente, né? Nos ajudando a chegar em mais pessoas e nos ajudando a manter esse projeto que a gente gosta tanto aqui. E, para além disso, você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, né? Lá no Instagram, @opessoalepolítico. E, é claro, deixar uma avaliação, um comentário no Spotify e mandar para as pessoas. Então, se você gostou, compartilhe lá no Instagram, compartilhe que você está ouvindo, mande para pessoas que você acha que vão gostar também, né? Amigos e amigas e todo mundo que tem interesse nesse assunto. E acho que é isso, gente. A gente se vê aí no próximo episódio, season finale, né? O último episódio dessa 5ª temporada. Última vez que vamos falar sobre a criação do patriarcado, quer dizer, diretamente. É claro que a gente muito provavelmente vai mencionar essa obra em outros momentos, mas vamos terminar de analisar ela. Estamos chegando aí ao fim e vamos em breve gravar e publicar a season finale da 5ª temporada. Então fiquem ligadas aí nas redes sociais para saberem quando sai também. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, gente, até a próxima. Obrigado por terem ouvido. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton,
A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.